é dominar. Nós vamos aprender a alterar o volume do áudio. Portanto, em pequenos trechos da faixa, vamos alterar o áudio, aumentando ou diminuindo. Vamos aprender a cortar, apagar e colar, utilizando vários clipboards. O que é que são os clipboards? Os clipboards são áreas de transferência. Quando nós fazemos copiar e colar, esse temporariamente guardada num clipboard ou numa área de transferência. E nós vamos trabalhar com as 5 áreas de transferência que o Adobe Audition nos disponibiliza. Vamos também aprender a esticar e a encolher o áudio da faixa. Imaginem que vocês têm um vídeo e querem incluir o áudio, e esse vídeo é muito maior, ou muito mais pequeno do que o áudio. E o que é que temos que fazer? Ou temos que encolher o áudio ou aumentá-lo para caber no vídeo, para ficar com o mesmo tamanho. É isso que vamos aprender aqui no terceiro ponto. Vamos também aprender a colar e a misturar simultâneo. Ou seja, se nós colarmos uma faixa de áudio em cima da outra, o que acontece é que a de baixo desaparece. E fica só a que nós colamos. Nós vamos aprender aqui. Vamos aprender a colar e misturar em simultâneo. Vamos juntar 2 áudios através de uma colagem. Eu não sei, peço desculpa, não sei se é, se é a Kátia, se é a Fátima, que tem o áudio um bocadinho alto. Eu estou a ouvir aqui barulho de fundo. Se pudessem baixar um bocadinho o microfone, só para a gravação ficar perfeita. Pois é. Então, Horácio, Deus, bom fim de semana. Obrigado, Deus, por licença. Paulo, podes ficar só aqui um segundo? Sim. Estava eu a continuar. No quinto ponto, vamos aprender a criar um fecheiro em loop. Ou seja, nós, para criarmos os nossos loops, podemos agarrar numa faixa de áudio, selecionar a zona, a região que nós pretendemos guardar para criar loops ou inserir em outras faixas, e vamos copiar essas regiões e guardá-las num novo documento. E depois criamos um loop. Portanto, um loop, o que é um loop? É uma faixa de áudio que, ao estando a ser reproduzida, chegando ao fim, ela equivale ao princípio. Portanto, pode estar sempre a correr essa faixa e não há corte no áudio. E depois, no final, vamos aprender o fade-in, a utilizar o fade-in e o fade-out. O fade-in e o fade-out são utilizados para aumentar ou reduzir o áudio no início ou no final de cada faixa. O material necessário é a ligação à internet, são os headphones, que são convenientes, não é obrigatório, mas é conveniente só pela distorção do áudio, que às vezes provoca os microfones, e os 3 fecheiros que vocês já fizeram o download. Portanto, Fátima está a perguntar o que são os clipboards. Os clipboards são áreas de transferência. Portanto, são áreas que guardam o que nós copiamos. E, portanto, quando estamos a utilizar o Word, por exemplo, e copiamos um texto para colar num outro local, esse texto é colado temporariamente numa memória. Portanto, é numa área de transferência ou num clipboard. E o Audition também tem 5 clipboards. O que nós vamos fazer é trabalhar com esses 5 clipboards, com essas 5 áreas de transferência. Vamos copiar cada da parte do áudio que nós queremos para os 5 clipboards, para depois os utilizar. Pronto, tem sim, alguma dúvida ao que vamos estudar perante o que eu disse dos objetivos?
parece que não há dúvidas. Então vamos começar o webinar, vamos começar a trabalhar. Podem abrir o Adobe Audition. Partilha de monitor. Pronto, conseguem visualizar a tela de trabalho? Ok. Maravilha. Vamos então abrir o Audition, como já tinha dito, e vamos abrir os arquivos. Portanto, para abrir um arquivo de áudio, apenas temos que ir a Arquivo, Abrir e selecionar o arquivo que nós pretendemos. Portanto, está na pasta Sons e vamos selecionar os 5 ficheiros de narração. Portanto, temos duas formas para selecionar vários ficheiros. Ou utilizamos, imaginem que queremos selecionar todos os 5 ao mesmo tempo, utilizamos a tecla Shift para seleção contínua. Se pretendemos, por exemplo, selecionar o ficheiro 1, 3 e 5. Para uma seleção descontínua, pressionamos no Ctrl. Neste caso, vamos selecionar os 5 ficheiros e fazemos abrir da narração. Portanto, abrimos os 5 ficheiros. Para editar qualquer arquivo, visualizamos aqui o painel Arquivos do lado esquerdo. Temos os 5 ficheiros na janela Arquivo. Para editar qualquer um deles, basta clicarmos 2 vezes e aparece-nos em forma de onda, do lado direito, o arquivo que nós selecionamos 2 vezes. Portanto, vamos selecionar o último ficheiro, que é o ficheiro narração 5. E se colocarem a reproduzir, tem um botão do play por baixo da forma de onda que vos permite ouvir o áudio. Portanto, podem verificar que é uma narração. E a narração tem, no final do áudio, está com o volume mais baixo. Estas ferramentas aqui ao fundo do lado direito do editor permitem-nos aumentar e diminuir a visualização da faixa de áudio. Vamos abrir mais um ficheiro. Vamos trabalhar neste ficheiro antes.
vamos abrir o fecheiro Finish Soft. É este o fecheiro que vamos abrir para trabalhar. Pronto, era este o fecheiro que eu vos queria mostrar. O narração já lá vamos. E podem ver aqui na forma de onda de áudio, através mesmo visualmente, podem pressionar no play para ouvir e verificam que a última parte de áudio está muito mais baixo, o volume. O que é que nós fazemos para aumentar esta zona? É muito simples. Vamos parar aqui a reprodução. Para aumentar esta área que o volume está mais baixo, apenas temos que selecionar esta área. E se vocês verificarem sensivelmente no meio do painel da janela do editor, aparece-vos um painel HUV, portanto, HUD. Este painel chama-se Head Up Display. Portanto, são painéis que aparecem em frente a outros. Portanto, é o painel HUD. E tem aqui o volume em decibéis. Portanto, para aumentarmos esta área, já está selecionada, ela fica a branco. E o que temos que fazer é, podemos mexer na roda, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Mais simples é pressionarmos no número, onde está o 0 decibéis, e puxarmos para o lado direito. Vocês podem verificar, para o lado esquerdo ele desaparece completamente, para o lado direito vai aumentando, e, por exemplo, neste áudio, podíamos aumentar sensivelmente para os 6. Podem escrever também o número, se preferirem. Podem selecionar e digitar manualmente. E podem verificar que a forma de onda aumentou. O que isto quer dizer é que o volume foi aumentado nesta zona, nesta região específica. Pronto, isto é o que nós temos que fazer para aumentar regiões na faixa do áudio, aumentar o volume. É muito simples, é selecionar. Com o painel HUD, aumentamos os decibéis da região selecionada. Vocês verificam que basta aumentar os decibéis no painel HUD, que automaticamente o Audition faz essas transformações. Portanto, não temos que pressionar nenhum botão OK para essas alterações serem realizadas. Porque o Audition, automaticamente, ele faz logo essas alterações. Se nós não gostarmos do resultado final e quisermos andar para trás, o que temos que fazer é o Ctrl Z para andar para trás, ou então no menu Editar, Desfazer, Amplificar. E voltamos ao resultado anterior. Pronto, esta é a diferença do Audition com alguns programas. À medida que fazemos qualquer alteração, não precisamos de pressionar nenhum botão do OK. Ele faz logo essas alterações automaticamente. Pronto, isto é a forma de aumentar o nível do volume do áudio. O terceiro passo, vamos cortar, apagar e colar regiões do áudio. Aqui sim, aqui vamos abrir o fecheiro Narração 5. Podem abrir a janela para verificar os arquivos, ou então, se preferirem, se não conseguirem visualizar, como eu não estou a conseguir visualizar aqui bem, e tenho a janela muito grande, podemos colocar esta pasta dos arquivos na disposição que quisermos. Basta pressionar em cima do título, podemos aumentar e desta forma conseguimos visualizar os títulos das faixas de áudio em que estamos a trabalhar. Pronto, desta forma consigo ver as faixas de áudio e consigo ver a minha onda ao lado direito. Pronto, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos ouvir a narração, pressionamos no play e verificamos que
na narração existem vários erros. E isto pode acontecer, às vezes, quando estamos a falar para o microfone, podemos tossir, podemos fazer como aconteceu aqui. E é esta zona que nós vamos retirar. E o que é que temos que fazer para retirar esta zona? Portanto, é sempre da mesma forma. Selecionamos a zona que pretendemos retirar. E o que é que vamos fazer? Ao selecionarmos, vamos cortar. E antes de cortar, podemos verificar de que forma é que vai ficar o fecheiro depois de cortado. Para isso, temos um botão aqui embaixo, por baixo do editor, o último botão, sensivelmente a meio da caixa do editor, é o último botão do lado direito. E selecionando a zona que nós vamos eliminar de futuro, ao pressionarmos ignorar seleção e posicionamos a cabeça de leitura um pouco antes, quando nós colocamos reproduzir, ele vai saltar aquela zona. Selecionamos. Retiramos este. Ele estava a dar erro porque tínhamos o repetir reprodução. Pressionamos no ignorar seleção. Apenas este botão ficará a verde. E se posicionarmos a cabeça de reprodução antes e pressionarmos no reproduzir, à medida que ele vai reproduzindo, ele vai saltar esta zona que ignorarmos a seleção. Portanto, isto permite-nos ter uma ideia de como vai ficar o fecheiro antes de o cortarmos. Aí podemos ajustar, aqui em cima, onde temos a indicação do tempo, podemos ajustar. Imaginemos que eu queria encurtar este espaço, portanto, aumentava aqui em cima o tempo, que vou cortar, e ouvia novamente. Se ficasse contente com este resultado, iria apagar esta zona. Para apagar esta zona, o que é que nós fazemos? Temos o editar e excluir, e esta zona é eliminada. Eu vou voltar atrás, desfazer, excluir áudio. Outra forma que podemos fazer sem utilizar o menu, sem utilizar o editar, excluir, é utilizar o botão de atalho. Este botão de atalho será o delete ou o backspace. Pressionando o delete ou o backspace, ele elimina a zona que está selecionada. Pronto, isto é uma forma de eliminar zonas em que queremos emendar, que não desejamos que apareça na faixa. Outra forma é inserir silêncio onde existem estas pequenas imperfeições no áudio. Imaginemos que não queríamos apagar, porque nós ao apagarmos a faixa de áudio encolheu, o tamanho dela ficou mais curta, nós retiramos um bocado uma região do áudio, mas imaginemos, vamos aqui à zona que temos mais à frente, onde existe uma imperfeição no áudio em que o locutor tosse. Portanto, esta imperfeição, sensivelmente nos 16 segundos, portanto, esta imperfeição vamos eliminar. Mas, como disse há pouco, se utilizarmos o excluir ou o botão delete, vai apagar e vai encurtar a faixa. Nós aqui não vamos encurtar a faixa. Imaginemos que queremos eliminar esta zona, mas que queremos manter o tamanho de toda a faixa de áudio. O que é que podemos fazer nesta zona para eliminar este ruído? Temos duas formas. Uma, já aprenderam há pouco. É muito simples, é agarrar no quadro HUD e baixar os decibéis para o máximo e o ruído desaparece. Esta é uma das opções.
Eu vou voltar para trás para vos mostrar a segunda. Portanto, vou utilizar Ctrl Z. Outra forma de eliminar esta área, mantendo o seu espaço, o seu tamanho, é inserirmos. Portanto, vamos ao menu Editar, Inserir, Silêncio. No menu Editar, Inserir Silêncio, ele vai nos aparecer um quadro que indica a duração. Portanto, a duração é exatamente o que nós temos selecionado na linha do tempo. Portanto, basta-nos pressionar OK. Se quiséssemos aqui fazer uns ajustes, poderíamos fazer, mas neste caso pressionamos o OK e, como podem ver, o áudio é eliminado, mas o espaço da faixa no seu total é mantida. Pronto, isto é a forma de eliminar áudio, aqueles ruídos que são indesejáveis, através do corte, em que eliminamos com o backspace, ou então inserindo silêncio ou baixando os decibéis do volume. Portanto, esta é a forma para eliminar ruídos. No quarto ponto, vamos agora cortar e colar com múltiplos clipboards, portanto, várias áreas de transferência. Portanto, vamos utilizar ainda este áudio, portanto, a narração 5, vamos continuar a utilizá-la. E imaginem agora que esta narração, como ela está, se pressionarem o play, nós vamos querer alterar esta narração. Portanto, não vamos querer que ela esteja desta forma. Vamos querer alterar várias frases de posição. E então, como é que fazemos isto? Antes de tudo, vou abrir aqui a frase para verificarem o resultado final. Portanto, a frase será esta. Portanto, vamos alterar a estrutura da narração. Vamos utilizar os 5 clipboards, ou áreas de transferência temporária. E vamos construir a frase desta forma. Imaginemos que temos aquele áudio, aquela narração, e vamos agora alterar a narração para ficar ao nosso gosto. E vamos simplesmente só utilizar duas frases, para não ser muito complexo, mas isto nós conseguimos com estas duas frases ter a ideia de como utilizar os 5 clipboards. E a frase final irá ficar com esta estrutura. Portanto, irá iniciar no go to the, acabado at once, e depois, a segunda parte da frase é o nosso início da narração 5, que começamos once the files are loaded e acaba em drop-down menu. Portanto, eu vou manter. Pronto, o que nós temos que agora visualizar é a primeira fase. Go to the file menu até Files at Once. Portanto, é pressionar no play, visualizar onde está esta parte da frase. E vamos detectar onde está esta parte da frase. Quando nós detectarmos quando começar a frase, ela começa aqui
nos 9 segundos. Colocamos a cabeça de leitura na posição onde começa a frase que nós pretendemos, portanto, go to the file menu. E o que é que vamos fazer? Vamos marcar esta posição. Para marcar esta posição, utilizamos marcadores. Para abrir o painel dos marcadores, caso não tenham aberto, é dirigir-se à janela e tem os marcadores. Podemos visualizar que é adicionado um painel do lado esquerdo com os marcadores. Neste momento ainda não temos nenhum. Está limpo. E agora, para criarmos um marcador, o que é que podemos fazer? Podemos utilizar os menus do painel, mas para ser mais simples, basta colocar a cabeça de leitura na posição que pretendemos e se pressionarmos M, ele cria um marcador, como vemos aqui em cima. Portanto, acabamos de criar o marcador 1. Estes marcadores vão nos ajudar a marcar as zonas de corte ou de cópia. E para navegar, podemos navegar entre marcadores, para ser mais simples. Para marcarmos, sinalizarmos zonas onde queremos fazer alterações. Portanto, a Kátia, eu vou repetir. Para abrir o painel marcadores, basta ir à janela e abrirmos aqui a opção marcadores. E temos aqui o painel marcadores. Já temos aqui um criado. Nós, para criarmos o segundo marcador, portanto, este áudio vai dos 9 segundos até ao final. Penso que seja até ao final. Para criar um marcador, por exemplo, aqui no final, posicionamos a cabeça de leitura no final do áudio e podemos editar marcador e adicionar um marcador de sinalização. Podemos ir ao menu e fazer desta forma. Outra forma mais simples é apenas clicar na tecla M. Clicando na tecla M, é adicionado automaticamente um marcador. A forma que nós vemos os marcadores é por cima da linha do tempo. Indica-nos aqui o marcador. Este foi o segundo marcador. Ou então, no painel marcadores do lado esquerdo, indica-nos o nome, quando inicia e a duração. Todos os marcadores que nós vamos criando vão sendo adicionados automaticamente no painel dos marcadores. Pronto, criando um marcador, aqui sensivelmente nos 9 segundos até ao final, podemos agora selecionar e se passarmos com a seleção, vemos que ele fica automaticamente no final do marcador. Portanto, selecionamos esta área entre o marcador 1 e o marcador 2 e vamos copiar para o nosso clipboard ou para a nossa área de transferência. Portanto, podemos utilizar as teclas de atalho, o Ctrl+C ou então o menu. Portanto, editar, copiar. E podem verificar que ele copiou, o ecrã do programa mexeu e ele copiou para, por definição, a primeira área de transferência. É sempre a que está selecionada. Se viermos aqui ao editar, definir a área de transferência atual,
por acaso não, por acaso está a área de transferência 2 ativa, como podem ver com esta bolinha aqui. O que nós temos que fazer é, vamos copiar na primeira área de transferência. É editar, definir a área de transferência atual, área de transferência 1. Eu já tinha a área de transferência 2 porque já tinha estado a trabalhar antes com o programa e estava esta selecionada. Mas quando abrimos o programa, por definição, sempre a área que aparece selecionada é sempre a área de transferência 1. Eu vou marcá-la, área de transferência 1, portanto, podem confirmar que agora a área de transferência 1 é a que tem bolinha do lado esquerdo, portanto, é essa a selecionada. E com a seleção na região da linha do tempo na faixa que nós pretendemos, fazemos o copiar, editar, copiar. E agora sim, agora tenho a certeza que esta região do áudio foi copiada para o clipboard 1, ou para a área de transferência 1. Pronto, esta é a primeira parte da nossa frase que copiamos. Portanto, já copiamos a primeira frase. Vamos copiar a segunda. A segunda frase está no início da narração. Portanto, podemos navegar na linha do tempo, diminuindo ou ampliando com as lupas no canto inferior direito. E a área que nós queremos selecionar é sensivelmente 1,5 segundos até aos 6,5 segundos. Portanto, vou ampliar aqui para visualizar melhor. Portanto, 1,5 segundos, sensivelmente. Vou fazer o mesmo. Coloco um marcador. Portanto, adicionei um marcador 3, num 1,5 segundos, até aos 6,5 segundos, sensivelmente. E coloco outro marcador nos 6,5 segundos. Agora, vou selecionar a região que vou querer copiar, mas antes tenho que definir a área de trabalho, que será a área de transferência 2. Portanto, tenho que definir o clipboard, que será a área de transferência número 2. Se quiserem utilizar teclas de atalho, podem utilizar o Ctrl 2. Já defini a área de transferência para a área de transferência 2. O que tenho que fazer neste momento, então, é copiar a região que está selecionada. Portanto, tenho na região 1 a primeira parte, na área de transferência 1, a primeira parte da narração que desejo e na área de transferência 2, a segunda parte da frase. Depois de copiarmos para cada um dos clipboards, vamos criar um novo arquivo de áudio. Vamos criar esta frase num novo arquivo. O que temos que fazer para criar um novo arquivo é ir ao menu Arquivo, Criar, peço desculpa, menu Arquivo, Novo, Áudio Arquivo. Portanto, Arquivo, Novo, Áudio Arquivo. Vamos criar um novo arquivo. Se quiserem, podem colocar um título. Portanto, vou só chamar narração teste. Vamos manter a taxa de amostragem de 44.100. Esta taxa de amostragem convém estar com estes MHz, porque se utilizarmos acima dessa taxa, vamos ter mais qualidade, mas vai ser um peso no fecheiro de áudio muito maior e não vamos obter uma grande diferença de qualidade. E se, por exemplo, utilizarmos estes fecheiros de áudio com o flash, o ideal é utilizarmos esta taxa de amostragem para o programa abrir sem erros. Portanto, tendo a taxa de amostragem a 44.100, podemos colocar o nome, vamos manter os canais a estéreo e os bits a 32 também e pressionamos OK. O que acontece é que abrimos um novo fecheiro, como se pode visualizar no final do arquivo.
temos o nosso fecheiro a branco. O que é que vamos fazer agora? Vamos agarrar nas áreas de transferência que nós desejamos e colar os fecheiros que lá estão, nessa memória temporária, aqui da forma que desejarmos. O que nós temos que fazer é definir novamente a área de transferência 1, que será a primeira parte do áudio, e simplesmente colar. E como podem ver, o que estava gravado na área de transferência 1 é automaticamente colado na nossa faixa, neste novo fecheiro. Agora, para colocarmos o segundo áudio, temos que selecionar, temos que definir a área de transferência 2 e vamos selecionar onde vamos incluir o áudio que está guardado na área de transferência. Portanto, colocamos a cabeça de reprodução no final, selecionamos um pouco o final na faixa de áudio e, estando selecionado, fazemos o editar colar. Dessa forma, o áudio que nós temos na área de transferência 2 é colado no final deste novo arquivo. Portanto, isto é a forma de trabalhar com os clipboards. Se quisessem salvar este fecheiro, bastava ir ao arquivo e salvar, ou salvar como. Ele iria-vos pedir o nome e salvavam esta nova compilação, esta nova narração. Pronto, isto é a forma de utilizar vários clipboards. Portanto, temos 5 clipboards, o Audition permite-nos trabalhar com 5. Basta selecionar o clipboard que desejamos, copiar e selecionando depois o clipboard que desejamos e selecionando a zona, a região na linha da faixa, fazemos o colar. Portanto, as áreas de transferência guardam temporariamente o que nós copiar. Pronto. Agora imaginem que pretendemos esticar e encolher músicas. Vamos aqui abrir um novo fecheiro para trabalhar. Portanto, vamos ao arquivo abrir. E vamos selecionar aqui o último fecheiro, um Ebershell Pop Charts. Pronto, isto é um fecheiro de áudio. E vamos trabalhar neste fecheiro. E imaginemos que queremos aumentar parte da música. Para aumentar parte da música, antes de tudo, como qualquer trabalho que se faça em áudio, temos que selecionar a zona que pretendemos. E vamos utilizar os marcadores, como fizemos há pouco, para nos ajudar a definir essas sinalizações. Para isso, vamos aumentar parte da música que vai entre os 7 segundos 741. E como é que nós selecionamos com esta precisão? Portanto, colocamos a cabeça de leitura sensivelmente nesta zona e podemos aumentar a visualização da faixa do áudio para ser mais precisa. À medida que andamos com a cabeça de leitura para a frente ou para trás, podem visualizar na janela do editor, ao fundo ao lado esquerdo, que ele vai indicando o tempo. Portanto, vamos colocar aqui o tempo em 7 segundos e 741, sensivelmente. Ou 742, pronto, sensivelmente nesta zona, porque isto aqui vai começar no áudio, se ouviram o áudio até ao fim, vai começar uma nova batida. Portanto, temos a entrada desta faixa de áudio até esta sinalização que vamos criar e depois começa a música, começa propriamente, terminando o início, começa a música propriamente em si. E colocando nos 7 segundos 741 ou 742,
vamos criar um marcador. Portanto, criamos um marcador 1, nos 7 segundos 741, e um outro nos 23 segundos, ponto 2. Portanto, podemos aqui, em cima do tempo do áudio, temos a possibilidade de navegar, para não estarmos a aumentar e a diminuir com as lupas. Temos a possibilidade logo aqui de navegar e vamos visualizar os 23.2 segundos. Esta é a zona que nós vamos querer aumentar. Portanto, 23.2 segundos. Será aqui, vou colocar aqui a cabeça de reprodução. Visualizo o tempo no painel, na janela do editor, cá em baixo ao lado esquerdo. E coloco nos 23.2 segundos. E vou criar um novo marcador. Pressiono a tecla M e posso ver aqui no painel dos marcadores que tenho o marcador 1 e o marcador 2. O que nós temos que fazer agora é selecionar tudo o que está dentro dessa região. Portanto, vou diminuir a faixa de áudio para conseguir visualizar os dois marcadores. Já os consigo visualizar. E selecionando na zona do primeiro marcador até ao segundo, consigo selecionar toda essa região. Coloco-me na definição da área de transferência, a área de transferência 3. Podem verificar aqui, a minha área de transferência 3 está vazia. Quando se abre o programa, é como eu disse há pouco, é uma área de transferência temporária. E quando nós desligamos o programa e ligamos o programa novamente, aparecem todas as áreas de transferência vazias. Portanto, esta área de transferência está vazia, vou selecioná-la. E com esta região selecionada, entre os dois marcadores, o primeiro e o segundo, vou copiar para a área de transferência que está selecionada, que neste momento é a 3. Portanto, tenho esta zona selecionada e vamos copiar, vamos aumentar esta faixa. O que temos que fazer é, vamos copiar esta zona e colá-la à frente para esta região de áudio aumentar o seu tamanho. O que nós temos que fazer é pressionar 2 vezes no marcador 2 e automaticamente podem ver em baixo do marcador a cabeça de reprodução ficou lá no local do marcador. Portanto, temos a certeza que a cabeça de reprodução está no marcador 2. Temos a área de transferência 3 selecionada. Só temos de colar. Ao colar, podemos verificar que foi colocado à frente, a partir do marcador 2, o que nós copiámos anteriormente. Portanto, é uma cópia exata do que está entre o marcador 1 e o 2. Foi colado à frente do marcador 2. Pronto, isto é a forma de aumentarmos o áudio. É copiando certas zonas que são repetitivas, em que nós queremos aumentar essas zonas de tempo, e então copiamos e utilizamos os marcadores para nos guiarmos, para sinalizarmos essas regiões. Copiamos essas regiões e depois com os marcadores, selecionando o marcador que pretendemos, se fizermos colar, ele, a partir desse marcador, irá colar o que nós temos em memória na área de transferência. Portanto, isto é uma forma de aumentar a faixa de áudio. Agora, para diminuir, imaginemos aqui que no início do áudio, se colocarmos a cabeça de reprodução aqui e se fizermos reproduzir, podem verificar que existem duas batidas. Existe nesta entrada duas sequências, até aos 7 segundos que nós colocamos o marcador 1. Agora imaginemos que nós queremos, nesta entrada, diminuir e
a entrada não se repetir duas vezes, apenas repetir uma única vez. O que é que temos que fazer? Antes de tudo, vou ampliar a zona para visualizar melhor. Portanto, vou ampliar aqui a zona inicial para conseguir visualizar melhor o áudio. E aqui, sensivelmente nos 3 segundos, ponto 872, vou ampliar ainda mais. Portanto, quanto maior a ampliação, maior é a precisão ao selecionarmos a faixa do áudio. 3.872. Mais. Pronto, agora sim. Portanto, coloquei a cabeça de reprodução nos 3 segundos 872, que é nesta zona que se faz a divisão da entrada, em que se repete 2 vezes. Portanto, o que nós temos que fazer agora é o mesmo, criar um marcador. Portanto, pressionando o M, criamos um terceiro marcador. Vocês, para aumentarem e diminuírem da forma como eu estou a fazer com as lupas, eu, como estou a trabalhar remotamente com o Mac, não consigo utilizar teclas de atalho. Mas se vocês utilizarem o Ctrl ou o Alt, no Macintosh é o Ctrl, no PC não tenho a certeza se é o Ctrl ou se é o Alt. Se ficarem a pressionar e se rodarem a roda do rato, vocês conseguem ampliar e diminuir a visualização. Portanto, 3 segundos 872 e vou criar aqui um marcador. Pronto, agora adicionou-me, ele não me estava a adicionar, portanto adicionou-me um marcador número 5 e é simples, o que nós tínhamos que fazer agora para eliminar o áudio seria, imaginemos que queremos diminuir, seria selecionar do último marcador que fizemos até ao primeiro que construirmos e pressionarmos no botão Delete. Não vamos fazer, porque vamos utilizar este marcador, vamos utilizar esta entrada com estas 2 repetições e vamos aqui, no próximo passo, inserir um novo áudio. Mas recapitulando este passo, aumentar e diminuir as músicas. Portanto, aumentar e diminuir é a mesma forma. É criar marcadores, copiar as zonas que são repetitivas e copiá-las para a área de transferência e colá-las utilizando os marcadores ou então apagando, como poderíamos fazer aqui se pretendêssemos que esta entrada não se repetisse 2 vezes, se repetisse apenas uma. Mas, como disse, não o vamos fazer. Vamos manter o fecheiro como está e vamos passar agora para um 6º passo. No 6º passo, vamos colocar aqui um novo som. Imaginemos que, se nós colarmos aqui algum áudio neste último marcador que criámos, portanto, no marcador 5, se colarmos aqui algum áudio, o que vai acontecer é que vai colar e só vai ficar esse áudio nesta região. Portanto, este áudio vai chegar-se para a frente, ou então imaginemos que selecionamos isto,
esta região. Se nós colarmos aqui um áudio, a região que temos selecionado, o áudio que está por baixo, vai desaparecer, ficando só o que nós colamos. Mas imaginemos que eu quero colar um barulho de um prato, mas quero que se ouça ambos os áudios. Portanto, quero que se ouça o que está aqui, neste momento, nesta faixa, nesta região, e quero que se consiga ouvir o que eu vou colar por cima disto. Portanto, o que é que temos que fazer? Vamos abrir aqui um novo ficheiro. Para abrir novos ficheiros, vamos ao arquivo, abrir, e vamos escolher o ficheiro symbol. E fazemos abrir. Podem ver e podem ouvir que é um ficheiro de um prato. O que temos que fazer é selecionar todo este áudio. Em vez de estarmos a selecionar com a ferramenta, para selecionar toda a faixa, podemos utilizar os botões de atalho, Ctrl A, ou então utilizamos aqui, editar, selecionar tudo. Portanto, é o Ctrl A ou maçã A no Macintosh. Editar, selecionar tudo. O que ele vai fazer é selecionar o ficheiro todo, do princípio ao fim. Agora, para copiar, vamos selecionar a área de transferência. Vamos definir a área de transferência número 4. No editar, definir a área de transferência. Definimos a 4 e vamos copiar o que está selecionado, que neste caso é todo o ficheiro. Vamos copiar para a nossa área de transferência número 4. Portanto, sabemos que copiamos todo este áudio para a área de transferência número 4. O que temos que fazer agora? Voltamos ao ficheiro antigo, neste caso o Webershall PopChart. Pressionamos 2 vezes no ficheiro dentro do painel Arquivos e vamos colar este barulho do prato no último marcador. Portanto, para isso temos que pressionar 2 vezes no último marcador. Vamos tirar a seleção. Pressionamos 2 vezes em cima do último marcador criado. Neste caso é o marcador 5. A cabeça de reprodução fica exatamente na posição do marcador. E como sabemos que temos a área de transferência definida a 4, que é onde está o nosso áudio do prato, o que temos que fazer apenas é colar, não simplesmente colar, mas colar mistura. Esta é a diferença. Se nós fizermos colar, ele vai colar por cima do outro áudio e vai empurrar o áudio para a frente. Mas nós não queremos isso, queremos manter o tamanho da faixa total do áudio que lá está e queremos colar o que temos na área de transferência 4 por cima do áudio que lá está. Portanto, vamos selecionar colar mistura e aparece-nos este quadro de opções. Este quadro de opções, o que é que temos que visualizar antes de tudo? O volume. O volume é muito importante. Quando nós vamos colar algum áudio externo, convém sempre diminuirmos o seu volume, porque senão vai criar distorção. Imaginemos que nós copiamos 2 áudios. Temos um áudio, que é o de base a 100%, e vamos copiar um outro áudio, se for a 100% irá criar distorção no fecheiro final. Portanto, convém sempre reduzir pelo menos 70% o áudio copiado. O áudio existente vamos deixar a 100%. A atenuação cruzada, por definição, está selecionada. E o mais importante aqui é colar tipo. Portanto, se fizermos inserir, é o mesmo do que colar, ele vai inserir e empurrar o áudio. O que nós queremos é sobreposição de mistura. O que vai fazer é a segunda opção. O que vai fazer é sobrepor à mistura que existe. Portanto, vai criar uma mistura. Selecionamos no colar tipo a segunda opção. E como podemos ver,
podemos, na origem do áudio, aqui na origem do áudio, podemos definir ou buscar do arquivo, podemos ir buscar um áudio do arquivo que nós podíamos selecionar este arquivo, ou então da nossa área de transferência, que será a área de transferência 4. Portanto, diminuindo o volume do fecheiro que vamos colar, selecionando o tipo de colagem como sobreposição e indicando que é a área de transferência 4, ou podíamos escolher o arquivo symbol, fazemos OK e podemos verificar que ficou selecionado o tamanho do áudio do prato que foi inserido em cima do áudio que já existia. Portanto, podemos visualizar, podemos ouvir, retirando o botão Ignorar seleção. Podemos ouvir agora que o prato está incluído na entrada, na segunda repetição. Se nós pretendêssemos apenas ouvir esta zona que está selecionada, apenas tínhamos que pressionar no botão dentro do editor, o botão repetir reprodução. Portanto, se quiséssemos apenas ouvir esta batida, apenas tínhamos este botão selecionado e estamos constantemente a ouvir o que está selecionado, para visualizarmos, para ouvirmos se está correto a sobreposição que fizemos. Pronto, esta é a forma de colar com mistura. Portanto, colar e mantendo o áudio que existe em baixo, que já estava construído. Agora, vamos criar uma região, portanto, vamos selecionar uma região deste áudio e criar um loop externo. Imaginemos que isto é um ficheiro de áudio e nós pretendemos retirar parte desse áudio e guardar num ficheiro externo para criarmos um loop. Portanto, existe na internet várias bibliotecas de loop, muitas delas gratuitas, podemos utilizar esses áudios e criar, com esses loops, podemos criar várias composições de áudio. E nós podemos criar a nossa biblioteca. Imaginemos que abrimos aqui um CD de áudio com uma música que gostamos. Vamos utilizar este ficheiro neste momento. E imaginemos que queríamos retirar parte deste áudio, copiar parte deste áudio para um novo ficheiro onde criássemos um loop. O que nós temos que fazer é selecionar a região. Portanto, vamos aqui para os 7 segundos 742, portanto, será o primeiro marcador que criamos, até aos 9 segundos 673. Portanto, desde o primeiro marcador até, sensivelmente, 9 segundos 673. 9 segundos 600. Pronto, coloquei-me ali. O que nós temos que fazer é criar um novo marcador nos 9 segundos 730. Portanto, criei, neste caso, um marcador 6. E para ouvirmos este loop, para verificar se gostamos, apenas temos que selecionar a zona entre os dois marcadores, portanto, entre o primeiro marcador criado e este último marcador. E com o botão Repetir Reprodução, selecionado, que está embaixo da janela do editor, se pressionarmos Reproduzir, podemos ouvir a batida e podemos ouvir que criamos um loop que podemos utilizar e guardar num ficheiro externo. E como é que fazemos isto agora? Para guardar num ficheiro externo este loop, para criarmos a nossa biblioteca de loops.
temos esta seleção ativa. Vamos ao editar e, em vez de fazermos copiar, abrir um novo documento, fazer o colar e guardar esse documento, que são 4 passos que temos que fazer, temos uma forma mais simples de fazer. Em vez de copiar, abrir um novo documento e gravar, podemos logo fazer o copiar para novo. Selecionando o copiar para novo, abre-nos um novo ficheiro, como podemos ver, na pasta dos arquivos, onde apenas temos o loop que criamos. E depois apenas teríamos que guardar este ficheiro, arquivo, salvar como, para a nossa biblioteca de loops e começamos a criar uma biblioteca com os nossos loops. Organizamos essa biblioteca e será muito mais simples depois para utilizarmos essa biblioteca nos próximos trabalhos. Pronto, isto é a forma de criar um loop para um ficheiro externo sem utilizarmos os clipboards. Agora, o último passo que vamos fazer é a utilização do Fade In, Fade Out. E quem já fez as práticas de Audition também já trabalhou com o Fade In e Fade Out. Mas vamos recapitular novamente, muito brevemente. Vamos abrir um novo ficheiro. Vamos abrir o ppop. E abrindo este ficheiro, vamos utilizar o Fade In e o Fade Out. Como expliquei na introdução do webinar, o Fade In é o início, o Fade Out o final. E o que é que faz? Ele diminui ou amplifica o áudio, o volume do início ou do final de toda a faixa. O que nós vamos fazer aqui, vamos trabalhar o Fade In. Vou ampliar a onda para se verificar melhor. E podem ver que o início da onda, o áudio, o volume aumenta e diminui. Portanto, não começa muito bem o início deste áudio. Nós, para melhorarmos este áudio, para ficar mais homogéneo, vamos utilizar estes quadrados aqui ao lado esquerdo, que diz aparecimento gradual. E ao pressionarmos nestes quadrados, puxando para o lado direito, podemos ver uma barra amarela que vai aparecendo, que nos permite criar o fade-in de duas formas. Se movermos a forma da curva para cima, podemos verificar que a curva fica convexa. Se movimentarmos para baixo, podemos verificar que a curva fica côncava. Portanto, temos duas formas de alterar o fade-in e podemos verificar automaticamente as alterações que é realizado no áudio. Nós, neste momento, vamos puxar para baixo, vamos utilizar a forma de curva côncava e, como podemos ver, conseguimos colocar o fade-in e retiramos o início. Eu vou aumentar, vou ampliar um pouco mais. Puxando para baixo, conseguimos diminuir a entrada e conseguimos ficar a linha mais homogénea, mais direita. Ao largarmos, automaticamente o Audition retém estas alterações, como já tinha dito há pouco. Se quisermos voltar atrás, temos que fazer Ctrl Z ou então editar
desfazer aparecimento gradual. Pronto, isto é a alteração do fade-in, utilizando uma curva côncava. O fade-out é a mesma forma, utilizamos a mesma forma, só que o fade-out utilizamos no final da nossa faixa. Temos no final, se diminuirmos a visualização, temos no final também um quadrado e utilizamos da mesma forma que o fade-in. Arrastando, neste caso podemos puxar para baixo, criando uma curva côncava e ajustar os níveis de volume no início e no final da nossa faixa. Portanto, isto é a forma de utilizar o fade-in e o fade-out. Pronto, e assim dou por concluído o webinar. Não sei se têm algumas dúvidas. Eu convidava-vos a fazer um pequeno teste. É um teste de autoavaliação. Tem 8 perguntas. Tem 10 minutos para o fazer. No entanto, antes de fazermos o teste, gostaria de saber se têm algumas perguntas, algumas dúvidas que eu possa esclarecer. Ok, Kátia. Rui, alguma dúvida? Algum esclarecimento? Ok, maravilha. Então pronto, convidava-vos a fazer um pequeno teste de 8 questões. Eu vou disponibilizar o teste. Pronto, é apenas para autoavaliação. Pronto, penso que conseguem visualizar o teste. É constituído por 8 perguntas. Têm 10 minutos. E assim, dessa forma, conseguem... Sim, Kátia, o PDF do webinar e não só este vídeo, esta gravação que estamos a fazer, também vai ficar disponível. É só depois nós editarmos o vídeo. Demora no máximo uma semana a edição do vídeo e depois disponibilizamos não só o PDF, mas também o vídeo deste webinar que está a ser gravado, juntamente com a unidade. Portanto, eu vou colocar em multimédia e em web design, respectivamente na 8ª e 9ª unidade.